Graça e paz a todos, bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 6 de dezembro de 2015, cujo tema dessa lição é Jesus renova as esperanças de João Batista. O texto áureo da nossa lição está baseado no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 19. Os textos de referências estão baseados no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 2 até o verso 11. Na verdade, há uma intercalação entre os versos do verso 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5 e do verso 5 já vai diretamente para o verso 11. Nós iremos ler os textos de referência juntamente com o nosso texto áureo, e o nosso irmão evangelista Henrique estará fazendo uma apresentação do que iremos tratar nesta lição na prática em todos os nossos tópicos. Então vamos nos atentar agora ao livro do profeta Isaías, no capítulo 59, ao verso 19, que diz assim, que é o nosso texto áureo. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele, e sua bandeira. Os textos de referência, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso 2. Diz assim o verso 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, verso 3, e a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Verso 5. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Verso 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Bem, Henrique, o que nós temos então, uma apresentação, um panorama sobre todo a nossa reflexão sobre essa lição neste dia? Bom, Paulo, temos uma aula fantástica, graça e paz a você, ouvinte, você, querido aluno, professor, e você que nos acompanha semanalmente em nosso canal. Esta matéria, que tem por título trimestral Maturidade Espiritual, hoje aborda, dentro desta aula de número 10, um dos personagens mais extraordinários do Novo Testamento, que é o profeta João Batista. E com relação ao que o autor escreveu, eu acho muito bem pensado retratar os últimos momentos da vida do profeta João Batista, e já tendo um panorama para que você, professor e aluno, possa já ter uma ideia do que você vai apresentar no próximo domingo. No ponto 1, o propósito do autor é falar sobre a vocação ministerial do profeta João Batista. Então, no ponto 1, nós vamos falar, à medida do possível, o chamado do profeta, como que ele foi chamado, as circunstâncias, porventura, que vieram anteceder o seu chamado, que é bem interessante falar um pouco sobre a situação do seu nascimento, falar um pouco sobre o seu histórico genealógico, Zacarias e Isabel, que são 2 personagens que ganham notoriedade. Pelo menos Lucas queria que nós falássemos dele, porque fez ressalva sobre o momento em que Zacarias entrou no templo e o momento sobre o anúncio do nascimento do menino João Batista e o próprio chamado em si, em circunstâncias que o chamado se dá. Quais são os fatores
posso dizer, contextualizados do chamado do profeta João Batista, e não só o chamado, mas sim a execução desse chamado. Então, ponto 1, você tem essa ressalva. No ponto 2, nós vamos falar um pouco sobre os resultados que essa chamada trouxe para o profeta. Ou seja, aonde que esse chamado o levou? Quais foram posso dizer, os fatores preponderantes e o trajeto que esse chamado levou. E o ponto 3, que é o último, vai falar um pouco sobre a resposta que Jesus dá a João Batista numa circunstância que ele está no cárcere. E aí podemos falar um pouco sobre a esperança final do profeta antes da sua morte. Então é basicamente esse o panorama, esse é o chão que nós vamos pisar nessa aula de hoje. Espero que você tenha um bom proveito. Antes de qualquer coisa, Paulo, acho que é importante fazer uma ressalva que o texto áureo está em Isaías capítulo 59, verso de número 19, que na mais bem intencionada das intenções, nós temos aí a maioria das versões que são a Almeida, e o Almeida fez um trabalho magnífico, ninguém pode jogar poeira no trabalho dele. Mas quem estuda sabe muito bem que a Almeida, ela passou por várias correções, revisões, e mesmo assim ficaram muitos erros de tradução, erros de concordância. A vírgula na nossa gramática portuguesa, ela representa muito. Então, lendo, respeitando a vírgula, o texto fica: então temerão o nome do Senhor desde o poente, vírgula, e a sua glória desde o nascente do sol, vírgula. É uma conclusão de raciocínio. Vindo o inimigo como correntes de águas, vírgula, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Essa vírgula que vem depois da palavra águas, no original ela não existe. Porque a ideia que se tem é que com essa vírgula, vindo o inimigo como correntes de águas, vírgula, o Espírito alvorará contra ele a sua bandeira. Quando na verdade no original vindo o inimigo como correntes de água, o Espírito alvorará contra ele a sua bandeira. Ou seja, o ímpeto das águas não é o inimigo que vem contra nós, mas sim o Espírito que rebate como correntes de águas. Então é uma ressalva importante para você, professor. Já leva essa aí para sua aula, já valeu a pena você ter acessado o canal só por essa. Exatamente. Então agora nós iremos adentrar com mais profundidade no ponto 1 da lição, que é João Batista, preparador de caminho. Então prepare aí o seu coração, prepare o seu entendimento, aí o seu intelecto, porque o Senhor tem revelado as coisas mais lindas sobre este personagem maravilhoso que nós iremos estudar a partir deste momento. Bem, então iremos agora fazer aqui uma pausa, propriamente no ponto 1, que vai tratar exclusivamente do ministério de João o Batista. Né? O ponto 1, ele vai trabalhar 3 subtópicos. Entre eles estão João Batista, um profeta anunciado. O 2, a mensagem profética de João. E o 3, a humildade de João o Batista. Bem, então, como nós vemos, o ponto 1 da nossa lição, ela vai tratar exclusivamente do ministério. Henrique, vamos então fazer aqui um esforço para poder esclarecer com bastante profundidade a função específica do João Batista como profeta. Como diz o ponto 1, o que nós podemos aí já iniciar falando sobre o nosso amigo João o Batista? É interessante que existia uma expectativa do Messias, mas o que poucos sabem é que, com base na profecia de Malaquias, Malaquias foi quem falou de que antes do aparecimento do próprio Messias, viria sim um precursor, um anjo do Senhor, como ele mesmo assim denomina. Então, nos dias de João Batista, nos dias ali de Israel, na Palestina pré-messiânica, eles não só esperavam o Messias, mas sim a aparição desse precursor. Então a expectativa é que se levantaria um profeta,
um anunciador do caminho do Messias, para não dizer o que alguns davam o nome de o Messias precursor. Messias precursor era o que faria esse serviço de iniciar a abertura do período da graça e apresentar o caminho do Messias em si, que foi a função que o próprio João exerceu. Existiam não só falsos messias, mas falsos, digamos assim, Joões Batistas, ou seja, falsos precursores. Inclusive, alguns até se vestiam com roupas semelhantes a que João propriamente se vestiu, para trazer uma alusão do Elias, porque era a referência que eles imaginavam. Um profeta que viria na unção de Elias. Um profeta que viria no espírito de Elias, é a própria palavra. Então é interessante entender que a missão de João Batista não é só uma missão de abrir o caminho para o Senhor, mas uma missão de preencher uma lacuna que estava aberta profeticamente. Era uma vaga que existia e precisava existir para cumprir a vinda do próprio Messias. João Batista, ele é um referencial. Posso dizer que ele é um sinal, porque o que ele é representa o que o Cristo será. Então é impressionante a responsabilidade do João Batista, porque, vamos falar assim em termos práticos, se João falhasse, a missão profética do Messias falharia. E além dessa questão de se houvesse uma falha, falharia também o Messias, nós temos todo o contexto. Qual é o contexto que esse João ele vem entrar na história e fazer parte da história? Porque nós temos o contexto que João entra na história, é o mesmo contexto que Jesus também entra na história. Qual é o contexto político, qual é o cenário político, qual é o cenário religioso do período que João e Jesus Cristo entram na história? Contexto de muita expectativa do Messias e descontentamento político e espiritual. Político porque a Palestina, todo Jerusalém, toda Israel não era uma nação independente, mas estavam sob domínio de Roma, que era um império que servia a dura serviço. Como se não bastasse, eles tinham um rei local que era Herodes, que era um pseudo-judeu e depois um pseudo-cristão. E Herodes, ele queria, na verdade, politicamente se impor como um único rei. Não queria que o seu reinado passasse por transição. Então ele negociava com César a possibilidade dele não ser despossado, desonerado do cargo. E a linguagem que César falava era só a linguagem do dinheiro. Então, por conta disso, Herodes aumentou o tributo no que podemos dizer que era a maior renda produtora de Israel, que era a pesca. Então havia um descontentamento, uma crise econômica, podemos dizer assim, um descontentamento da classe trabalhadora, porque o imposto era muito alto, porque Herodes precisava arrecadar uma renda e levar para César para conseguir então o seu intento de ser um rei exclusivo e fazer a sua monarquia familiar. Esse é o contexto político. Roma predominava e o próprio império local, o governo local também pesava a mão e a tributação era muito pesada. Espiritualmente falando, o descontentamento era igual, se não maior. Que existia a corrupção sacerdotal, né? Você sabe muito bem que o sacerdócio estava corrompido. Lucas faz uma verdadeira acusação. Não se percebe assim na leitura rápida, mas Lucas diz que existia Anás e Caifás. É uma acusação, porque só podia existir um sumo sacerdote. Então Lucas está acusando uma corrupção ali. É como se Lucas estivesse dizendo assim, hoje, nos dias atuais, tinha Dilma, mas tem Lula.
Entendeu como é que é? Tava feio. Se tivesse desse jeito, tava feio. Então é mais ou menos assim, sabe? Você não sabia quem mandava, dois mandava e a coisa não funcionava para o povo, porque você levava a sua oferta não era válida, a sua ovelhinha, por mais perfeita que era, segundo todos os preceitos levíticos, não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro novo, sem defeito, chegava lá, o sacerdote rejeitava, não, sua oferta não serve, ele grampeava a oferta, te vendia uma outra, e a sua oferta, que era muito boa, ia ser vendida para o próximo. Então era uma corrupção ferrenha, terrível, e não existia expectativa na religiosidade. Nas sinagogas também existiam os seus príncipes de sinagogas, que também faziam as suas tributações, que impunham as suas autoridades, e o pobre não tinha vez, o doente não tinha vez, a mulher não tinha vez, existiam muitas tradições e pouca humanização. Enfim, a situação espiritual era muito ruim. Esse cenário é o cenário que chega João. João é filho de Zacarias e Zacarias é sacerdote. Como se não bastasse Zacarias ser sacerdote, sua mãe, a mãe de João, é Isabel, que na verdade no original é Elizabeth, era filha de Arão, vinha da linhagem de Arão. Então, de um lado ou de outro, tudo indicava que João seria mais um sacerdote. Corrupto ou apático. O que a gente tem que lembrar, meus irmãos, é que o João, ele tem essa paternidade e a maternidade sacerdotal. O pai e a mãe exerciam a função sacerdotal no templo. O pai, né? O pai exercia a função sacerdotal no templo. Já o João, com toda essa pregação, ela tem uma vertente mais alinhada à tradição dos essênios, né? Agora, antes de entrar na questão de tradição essênica ou sacerdotal exercendo função no templo, voltando um pouquinho no cenário que o João Batista ele entra na história, e Jesus Cristo posteriormente, ali uma diferença muito pequena de tempo, nós temos toda uma crise política e uma crise religiosa, mas podemos enxergar uma grande oportunidade, e talvez seja a maior oportunidade da história. A gente tem, por exemplo, casos recentes que até dá para a gente poder comparar. Por exemplo, Revolução Industrial, aonde chega as máquinas, onde chegou a energia, a eletricidade para nós. Você sai de um tipo de mundo para um outro tipo de mundo. O que acontece? Com toda essa crise política e religiosa, o governo abre as portas para o comércio exterior. Então, nessa situação, nessa condição política, aonde começa o maior tráfego de pessoas estrangeiras, tanto de estrangeiros entrando na região, como de moradores locais exportando seus produtos e fazendo viagens externas. Então, qual é a oportunidade aí? É o Evangelho. Porque quando você tem o Evangelho retido numa só região, ficou ali e acabou. Então, João Batista entra na história num momento excepcional. A gente olha as crises, mas eu acho que não existia um momento melhor na história do período antigo para João entrar e Jesus Cristo vir. Não existia um melhor momento, né? Inclusive Paulo vai fazer menção disso em um dos seus textos e vai falar sobre plenitude do tempo, que é exatamente o tempo exato ou o tempo pleno, onde existe todas as possibilidades. Então aquele momento é o momento de todas as possibilidades. E isso já nos traz uma lição. Qual é a lição? A lição é que parece que nos momentos de maiores crises são os momentos que nós temos as maiores oportunidades, né? Nós olhamos às vezes para as crises, para a crise religiosa, para a crise política que nós vivemos, que não é diferente dos nossos dias atuais. Mas talvez aí esteja uma das maiores oportunidades da igreja contemporânea, revidar
contra esse sistema e apresentar uma solução. Qual é a solução? É o Evangelho de Jesus Cristo. Então, antes de nós refletirmos completamente sobre a lição, vale fazer essa reflexão. O momento em que o João entra, qual era o cenário histórico, qual era o cenário político, qual era o cenário religioso e quais eram as oportunidades. Porque nós olhamos as crises, olhamos todas as dificuldades, mas nós nos esquecemos de olhar para as oportunidades. Então eu te chamo a atenção para isso. Está vivendo crise, está vivendo momentos difíceis na religião, momentos difíceis na área política. Olha o contexto histórico, procura as possibilidades, porque eu acredito que assim como João o Batista teve a oportunidade de uma vez por todas eliminar a possibilidade de futuros falsos organizadores ali, ou precursores, porque João Batista teve num ponto que culminou o quê? Ele foi basicamente o último precursor. E aí vem Jesus Cristo e acaba com tudo, arrebenta com tudo, e aí não tem mais lugar para falso profeta, falso precursor ou falso Messias. A história está escrita. E muitas das vezes nós estamos nessa oportunidade, é hora de mostrar quem somos nós, que papel exerce a igreja contemporânea, que papel exerce a igreja atual, e aí nós não conseguimos enxergar essa possibilidade, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma introdução ou um resumo, um panorama aí resumido, o que representa ou o que era esse movimento dos essênios, né? E qual eram as suas práticas, para que a gente possa avaliar um pouquinho com a prática do João Batista, entender um pouco qual era a ligação, porque se o João não estava exercendo a sua função sacerdotal dentro do templo, que era direito dele, né? E eu esperava, a expectativa. Eu acho interessante, eu fico imaginando assim, porque existia um censo, né? Havia uma escola sacerdotal que triava, à medida das famílias, os descendentes homens que seriam recepcionados. Então eu fico imaginando a cara do sumo sacerdote, dos sacerdotes, esperando o João aparecer, e o João não chega não. O João não vem. João não se inscreve no sacerdócio. João escolheu uma outra opção, que provavelmente, tá? Isso não está claro nas páginas da Bíblia, mas está aí, circula paralelamente na história, e a história está aí. E o bom da história, Paulo, é que a história está aí. História é existência. Quem pesquisar, encontra. Então, se você pesquisar, você vai encontrar. Se você tiver dificuldade, nos escreva aí nos comentários que nós podemos mandar para vocês os links e as informações. Mas, basicamente, existia ali naqueles dias um grupo de homens que rejeitaram o sacerdócio no templo. Rejeitaram o sacerdócio no templo. Exerceriam o sacerdócio no templo com todas as prerrogativas, mas talvez por uma questão provavelmente uma questão de não conformidade com as práticas até então, resolveram se abster. E eles basicamente se excluíram para o deserto e passaram a viver em comunidades no deserto. Passaram a habitar em cavernas, passaram a habitar ali naquelas regiões desérticas. Abri um parêntese, Paulo, porque quando fala de deserto, as pessoas às vezes já logo têm aquela ideia de só areia e mais nada. Mas naquele período existia o deserto, que era realmente um período, um ambiente inóspito, onde não havia chance alguma de sobrevivência. Mas existiam regiões desérticas, com água potável, por sinal, possibilidade de pequenas cultivos agrícolas. Então, regiões desérticas, que eram chamadas de desertos também. Jesus frequentou uma região assim, chamada de Betsaida, que o nome diz casa de frutas. Você já viu casa de fruta no deserto? Porque era uma região desértica, até os discípulos dizem, o lugar é deserto. O lugar é deserto, afastado de habitação, não tem quase nada
mas habitável. Então, tem que entender essa situação também, tá? Então, provavelmente eles se afastaram da civilização, da sociedade, do monopólio, tá? Do polo industrial, mas passaram a viver reservados. E aí eles, inclusive, boa parte dos manuscritos achados do Mar Morto foram eles que escreveram, Paulo. Então isso está nos anais da história. Eles passaram a viver uma vida regrada, uma vida de absoluta rejeição ao governo sacerdotal e político. Fundaram escola. Alguns que não concordavam com as práticas sacerdotais levavam seus filhos para já serem recrutados e ficarem lá observando as leis essênicas. Então era um povo que, com a sua prática, manifestou uma rejeição àquela civilização política e religiosa. Eles não vão sair queimando, não vão sair quebrando vidraça, não vão sair chutando a porta do gabinete nenhum. Nossa manifestação de rejeição é nos abstendo. Vamos para o deserto, vamos habitar lá e vamos ficar lá e assim ficar. Vestiam-se de branco porque não aboliram o sacerdócio. Inclusive as mikvot, que eram tanques de purificação, que mais para frente vai ser introduzido também lá dentro do templo. Só que os sacerdotes cobravam para os ricos se purificarem, e João vai fazer isso de graça às margens do Rio Jordão, porque ele diz: nem vou cobrar lá e nem vou fazer como os essênios aqui, eu vou batizar nas águas correntes mesmo. Mas os essênios tinham essa prática de purificação constante, então eles se lavavam constantemente. Eles preservaram e guardavam as leis levíticas. Então eles não se rejeitaram, não se revoltaram contra a lei. Se revoltaram contra as práticas que eram até então vivenciadas ali. Mas eles observavam as leis, viviam segundo os preceitos do Senhor, aguardavam o Messias. Existiam alguns cânticos e alguns escritos e alguns, posso dizer, alguns manuscritos que eles escreviam entre si para se admoestarem entre si. Posso dizer, Paulo, que era quase que uma congregação do deserto. Outro fator interessante, Henrique, que você já citou, que eles seguiam a lei. Eles não aboliram lei nenhuma, eles seguiam à risca a lei. E você percebe que o João ele vai aparecer um pouquinho antes de Cristo, mais ou menos de 6 meses a 1 ano, ele começa a exercer o seu ministério. Por quê? Mais ou menos na idade de 30 anos também. Porque seguindo as leis, se você abrir a sua Bíblia aí, no livro dos Números, no capítulo 4 e no verso 2 e 3, você vai ver o seguinte: olha o que diz aí o livro dos Números, no capítulo 4, verso 2 e 3. Deus falando a Moisés e a Arão: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Então, a expectativa do João Batista e de todos aqueles que seguiam as leis, seja ela no templo ou fora do templo, era que se ele fosse da tribo, ou viesse da linhagem araônica, aos 30 anos ele precisaria iniciar o seu ministério, sacerdotal, levítico, que fosse. Então, o João Batista, ele está cumprindo um mandamento das Escrituras. Ele não está fazendo um ministério em pró do conhecimento que já existia o Messias. Porque na prática é assim: se eu sei que você pode me promover, então eu vou dedicar o meu ministério em pró da sua vida. Então, se eu sei que um determinado ministério ou denominação pode me promover, então eu vou dedicar meu ministério ali.
E João Batista não faz isso. Ele faz exatamente a obra que tem que ser feita. Ele cumpre a lei. Aos 30 anos tem que iniciar o ministério. Maravilha. Então, vindo o Messias ou não, ele tinha que fazer o trabalho dele. Exatamente. Por isso que você tem um período aí que relata a infância dele, o seu nascimento, que foi uma obra do milagre, porque pelo menos ao que tudo indica, pelo que o escritor Lucas registrou, sua mãe era estéril, Zacarias também já era avançado em idade, e dali por diante você tem o nascimento dele e não tem mais registro. Ao que parece, pelo que nós temos de informações, são prováveis, Zacarias, ao invés de entregá-lo ao sacerdócio, entregou para ser um essênio. Esse entregou ao sacerdócio, vale você pesquisar um pouco mais, existia as escolas dos sacerdotes. E essas escolas dos sacerdotes, você entregava o seu filho e ele passava por uma série de aprendizado e chegava a uma certa idade, se não me falha a memória, aos 12 anos, ele passava por um teste final para poder dali então seguir um sumo sacerdote para ser um possível substituto do sumo sacerdote. Só os melhores chegavam a esse ponto aí de caminhar com o sumo sacerdote. Eram conhecidos como os talmidins. Se você for pesquisar, você vai ter essas informações. Então você vai conseguir fazer esse paralelo dessas informações com as informações que nós estamos passando a vocês agora. Então, essa mensagem do profeta João Batista ressalta um período de transição do antigo para o novo. Não é um cargo fácil que João ocupou, porque ele está abandonando aquelas mensagens antigas de acusação do porquê que o povo foi para o cativeiro, como fez, por exemplo, os profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, Naum. Não é uma mensagem que vai contra a nação opressora, como o profeta Naum profetizou contra a nação de Nínive. O próprio profeta Jonas trouxe uma mensagem que era para a salvação, mas condenando as práticas. Não é essa a proposta do ministério de João. Ele, apesar de trazer uma mensagem apocalíptica, falando sobre a ira vindoura do Senhor, né? E até diz que o Senhor tem na sua mão a palha e ele vai colher, etc. Mas é uma mensagem que vai trazer um fio de esperança, porque anuncia o Cristo, anuncia a salvação. Os soldados vieram até ele perguntando: o que é que nós faremos? Vieram também os publicanos, vieram a multidão. Então ele tinha uma mensagem de esperança e um anúncio do Messias atual. Então é um profeta diferenciado que ocupou um espaço, posso dizer, uma lacuna durante esses 400 anos, que abre um parênteses sem entrar nos pormenores, mas foram 400 anos que aconteceram muitas coisas que estão registradas aí nos anais da história e possivelmente você vai encontrar muita coisa interessante durante esses 400 anos, mas havia a esperança de uma voz profética e essa voz se levanta com o profeta João o Batista. Sabe o que eu acho interessante nesta mensagem do João? É uma mensagem, como você já disse, apocalíptica, que vai falar sobre o dia do Senhor. Mas, por exemplo, vamos trazer para os nossos dias atuais. Nós falamos muito nas nossas comunidades sobre salvação, sobre ir para o céu, sobre a volta do Senhor. E aí vem o povo, vem os judeus, vem os publicanos, vem aí os soldados e pergunta: legal, beleza, tem o dia do Senhor, mas o que eu faço agora? E qual é a resposta dele para a contemporaneidade, para o momento que eles estão vivendo? E eu acho que mais uma lição a gente pode tirar daí. A gente não deve deixar de falar da volta do Senhor. Devemos continuar falando, continuar tendo esta mensagem apocalíptica. Mas qual que é o detalhe, qual é o diferencial da mensagem aí do João? Ele também vai responder às dificuldades atuais. Então você pode ver que ele tem aí no mínimo 3 respostas. Eu gostaria de ler, enquanto aqui o nosso irmão Henrique encontra aqui o texto, ler junto com você, para você refletir um pouco.
porque é muito fácil eu pregar, vai para o inferno se não fizer isso, se não fizer aquilo, vai para o inferno por uma série de coisas, mas eu não consigo em nenhum momento, como profeta, como se dizem aí, eu sou profeta do Senhor, mas não consegue responder aos problemas contemporâneos, não consegue responder ao problema político, não consegue responder às dificuldades religiosas que nós temos. Qual que é a nossa porta de escape? Não, é o fim dos tempos, o Senhor está voltando. O João tem uma resposta para isso aí. Muito interessante para você, professor, poder falar, até para os seus jovens aí, porque o jovem que está dentro da igreja, ele vai crescendo ouvindo essa ideia de que você vai ser chamado de profeta tal, tem tantas pregações vinculadas a personagens proféticos ou chamados de profetas, que ele cresce com essa ideia de que ele também tem um ministério profético. E o ministério profético dele é o de acusar o pecado do povo, denunciar o erro e jogar a bomba para lá e que se exploda. Eu sou profeta, eu fui chamado para falar o que Deus mandou. A solução já não é comigo, eu só sou profeta. Vou falar, depois aí que Deus que resolva. O pastor que ficou lá no dia que eu passei para pregar, isso é uma chamada para os pregadores. Que resolva, cara, os pregadores passam nas comunidades, pregam o que acha que tem que pregar e o pastor fica com a bomba lá para resolver. Não, eu sou profeta, eu denunciei, o pecado está aí, tá resolvido. Agora a sujeira que eu joguei aí pelo ventilador, não sei se que se resolvam. E João não é assim. Olha o perfil de profeta. Eu vou pregar essa mensagem sábado, viu? Boa mensagem. Vou pregar sábado. Eu já preguei essa mensagem há um tempo atrás sobre o profeta da cidade, dos dias atuais, da nossa cidade. O profeta da nossa cidade é aquele que no capítulo 3 de Lucas, no verso de número 10, vê uma multidão perguntar: que faremos para os tempos atuais? O que eu faço? O que eu devo fazer? Quero ser batizado, quero encontrar-se com Cristo, quero alcançar a salvação. Que faremos? E aí ele vai traçar o perfil dos seus ouvintes, dos seus inquiridores. E o verso 11, respondendo ele disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Aí no verso 12 vem um outro grupo, o grupo dos publicanos. E eles vieram para ser batizados, viu? E no verso de número 13, ele responde: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. No verso 14 vem outro grupo, os soldados, e o interrogaram também dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, mas nem defraudeis, repetindo, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, com o vosso ordenado. Então, esse é o profeta João Batista, que responde com a profecia de João, é a solução para agora. É a solução para o indivíduo de hoje. É a solução para o indivíduo que diz: o que eu faço? É a solução para o drogado, para o viciado, para o feiticeiro, para a prostituta, para o incrédulo, para o viciado, para o ateu, para o desconvertido, para o político corrupto, para o evangélico que não é cristão, é só evangélico. Para a multidão que acompanha nas redes de televisão, a multidão que acompanha os programas evangélicos, os programas gospel, ele também tem a resposta. E a resposta dele não é tipo assim, ó, larga tudo e vá viver no deserto como essênio. Abandona tudo e joga na fogueira santa, você vai ser purificado. Raspa todo o seu pelo do corpo e muda todo tipo de roupa, de cabelo. Você tem que mudar radicalmente. A solução dele é na prática comportamental. Já é um perfil de uma mensagem da graça. É da graça. Você olha versículos anteriores, ele está falando do dia do Senhor, e mais para frente, né, no decorrer da história, ele vai mudando o perfil da sua mensagem. Ele já está entrando na mensagem da graça. E nisso ele destoa dos essênios, porque os essênios nunca diriam isso. Os essênios não iam aceitar. Se o soldado dissesse: que faremos? Os essênios diriam: não, para você é o combustível do inferno. Porque eles diziam assim, o judeu mais
Eu não sei se é o judeu mais criterioso, eu não sei se é essa palavra certa ou ortodoxa, eu não sei. O judeu fora da graça dizia assim: o ímpio, o soldado romano, o publicano, eles são os povos, os outros povos, são o combustível do inferno. Então não tem solução para vocês. Então o que faremos para eles não tem solução, Paulo. O que faremos? Não tem o que fazer. Por isso que perguntaram para o João, que não fazia parte da cúpula sacerdotal do templo. Porque eles não tinham essa resposta. Não tinha essa resposta. Quando o povo não acha a resposta lá no templo, na cidade, vai procurar pelo João lá no deserto. Exatamente. O Joãozinho arrebenta. Então você, aluno, professor, você foi chamado para preparar o caminho. Preparar o caminho não é fechar a porta, rapaz. Fechar a porta não prepara caminho de ninguém. Preparar o caminho é mostrar que comportamentalmente nós mudamos de vida e mostramos que estamos convertidos pela nossa mudança prática, não mudança estética, não mudança de vestual, vestimenta, não mudanças de linguagem. Você pode até manter uma linguagem coloquial e o seu coração está convertido. Você pode até manter as mesmas vestes, seu coração está convertido, as mesmas roupas, mesmo cabelo. João está falando da prática. Da prática, cara. Você continua sendo soldado. Só não maltrata ninguém e se contenta com o teu salário, que já é muito bom. Não seja corrupto, não se venda. Não se venda. Tenha um julgamento diante daquela situação, que seria uma situação de justiça, que é o caso do soldado. Tenha uma postura honesta. Então está aí. O ponto 1 vai falar da mensagem. Essa é a mensagem do João Batista. Esse é o profeta João Batista e sua mensagem. Daí por diante você faça bom uso aí na sua aula e explore a mensagem de João Batista, que não destoa com a mensagem de Cristo, é a mensagem da graça. Por sinal, a nossa aula, nossa pregação e nossa mensagem prática tem que ser a mensagem da graça. Do contrário, nós estamos descontextualizados. Estamos vivendo o período da graça como se estivéssemos na lei. Antes de fechar este ponto 1 com chave de ouro, eu queria trazer também assim a reflexão dos irmãos, a questão da humildade do João Batista, que é 1.3 para fechar legal mesmo. Por quê? Porque a humildade de João Batista, por exemplo, nos dias atuais, né, aquele que brilha, aquele que é o cara, vamos assim dizer, para a linguagem mais jovem, a linguagem mais coloquial, aquele que é o que se destaca é aquele que está na mídia, é aquele camarada que vai lá e prepara o culto, que põe a água lá para o pastor beber, que liga o aparelho de som, liga os microfones, testa. Esse não é visto. Ele nem tem nome. Não tem nome. Ninguém sabe o nome dele. Então, o João... Por exemplo, o sonoplasta nunca tem nome. Você viu? O irmão do som. O irmão do som. O pastor tem nome, sobrenome, a esposa dele, os filhos. O do som é o irmão do som. O irmão da água também nem tem nome, viu? Não tem nome. Não tem, não. E o irmão que acende as luzes, tira os copos descartáveis que ficou lá do... Eu nem sabia, pensei que Jesus que vinha acender as luzes ficava assim acesa o resto da vida. Ninguém agradece isso. Ninguém lembra do irmão da irmã ou do irmão que vai lá e deixa um papel higiênico para você se limpar lá no banheiro. Esses irmãos não têm nome, Paulo. Mas o que Jesus fala desses irmãos? O que ele vai falar? Olha, é uma coisa tremenda, porque a gente olha... E Jesus vai falar que nascido de mulher não tem nenhum maior do que João o Batista, que veio abrir o caminho para Jesus. Você que exerce essa função, que olha para você mesmo e fala, o pastor nunca citou meu nome, os irmãos não sabem que sou eu que ligo o som, que ligo os ventiladores, que ligo a luz, que limpo aqui a igreja. Que prepara a lousa para o professor da escola dominical, que liga o data show, né? Exatamente. E aí Jesus vai dizer, como esse João Batista, João o Batista, que a gente fala João Batista, mas é João o Batista. Batista não é sobrenome, né? Para João não, para hoje tem muitos, mas João não. Mas para diferenciar do que ele fazia.
Então é como se dissesse hoje assim, o João, o diácono, João, Isso. o sonoplasta, Isso. João, o porteiro, Isso. está fazendo menção daquilo que você faz. Então são duas dicas. A primeira é para o próprio João de hoje, não ficar constrangido, que essa humildade, se o homem não honra, Deus honra. É a primeira dica. A segunda é para os pastores que nos assistem e que têm essa consciência, honre os Joãos. Faça como Jesus fez. Jesus não deixou o João morrer, como nós vamos entrar no próximo capítulo, não deixou ele morrer sem saber que, olha, eu sou o Cristo que você estava pregando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, o jovem, o que acontece? O jovem, ele chega lá na igreja, ele faz tudo o que tem que fazer lá e de repente ele pode sofrer uma prisão ou um desânimo antes mesmo de ir para a prisão. Por quê? Porque não tem ninguém que reconheça que esse jovem é um precursor do culto, um precursor da evangelização, um precursor do louvor, um precursor da adoração. Então nós temos muitos Joãos, os batistas, que não exerce talvez a função de batizar, mas exerce todas as funções citadas aqui por nós. Então tenha essa humildade também de reconhecer os batistas e de reconhecer, os batistas reconhecer que não é para si mesmo a glória. Eu faço não é para mim aparecer, mas é para que o culto possa acontecer, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, é para que venha a haver salvação de vidas, é para que vidas venham a ser transformadas e, o mais importante, que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado. Se isso não acontecer durante o culto, se isso não acontece quando você prepara a igreja, quando você prepara o som, quando você prepara todo o ambiente, quando você prepara o transporte que vai levar uma comunidade para um outro lugar, para fazer qualquer trabalho que seja, se o nome de Jesus não for exaltado, glorificado, se a honra e a glória não for para Jesus, tem alguma coisa errada com o trabalho. Porque esse foi o caso do João. Tudo que ele fazia apontava, mirava para o Cristo. Então, mais uma reflexão aí, só para você poder encerrar esse ponto 1, pensando seriamente sobre o ministério profético. E aí, aquela questão que nós discutimos há pouco. Foi talvez o único profeta que não fez milagres? Não, se você, no ponto de vista do marketing, João nunca seria uma celebridade, porque não fez milagre, pregação dura e amarga para valer, no meio do deserto, quer dizer, tinha tudo para dar errado, né? A igreja dele não tinha conforto nenhum, no meio do deserto com o vento carregando areia nos olhos, entendeu? A mensagem dele também descia amargando que só. Ele também não tinha nenhum tipo de roupa de luxo para poder dizer, vou lá tocar no manto do João. Não tinha. Roupinha de pele de camelo, sabe? Bem batidinha mesmo. Ele também tinha não era pelo jantar que servia, porque a refeição lá também era bem simplinha, viu? Não era qualquer um que queria, não. Um gafanhotinho ali. O gafanhoto ali, alguns vão dizer, apesar de em números você tem que Levíticos vai falar que haviam gafanhotos que eram comestíveis e outros não, mas esse gafanhoto aí que João comia provavelmente era a árvore que Jesus falou que o filho pródigo queria comer, das bolotas ou alfarrobas, que nos dias de João era chamada de gafanhotos, que era uma árvore de uma refeição bastante nutritiva, por sinal. Foi apelidado de gafanhoto os frutos que aquela árvore dava, tá? Provavelmente João não comia o gafanhoto em si, embora alguns gafanhotos eram comestíveis. Os insetos. Embora alguns gafanhotos, os insetos eram comestíveis, mas também havia uma árvore que foi denominada de gafanhoto, que era aquela mesma que Jesus cita da parábola do filho pródigo, que queria comer as bolotas. Bolotas, alguns vão pensar que é outra coisa, mas são alfarrobas. Esse é o nome da árvore.
Mas era uma comida simples também, de qualquer forma. Ninguém queria também, não era pela comida que era servida. Porque tem gente que vai para o culto depois do que vai ser servido. Dependendo do que vai ser servido, ele vai, dependendo do que não tem, também não vai. Não era por isso e não tinha milagre, não fez nenhum milagre. O profeta sem milagre, João Batista, o maior nascido de mulher. É isso aí, então vamos encerrar o ponto 1 com essas reflexões. Com essas reflexões já dá para falar no mínimo umas 3 horas, mas infelizmente a nossa aula tem aí no máximo estourando 1h30, então vamos avançar para o ponto 2 para podermos refletir um pouco mais sobre esta lição. Maravilha, avançamos aqui então para o ponto 2. O ponto 2 vai tratar exclusivamente da prisão do João Batista e nós iremos tratar da prisão do João Batista aqui em 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista que nós vamos estar fazendo análise é o ponto de vista bíblico, o que a Bíblia nos diz por que o João Batista foi preso, né? Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você vai encontrar o relato aí do motivo da prisão do João Batista no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6. Você vai ler aí a partir do verso 17. A partir do verso 17 vai estar falando aí o motivo a qual João Batista foi preso. Então o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que João ele se opunha, ou ele era contra a atitude do Herodes se casar com a Herodias, que era a mulher do irmão do Herodes, que era o Felipe. A Bíblia não menciona qual é a condição aqui do casamento em si, mas a Bíblia nos aponta que o João Batista ele era a oposição quanto a esse casamento. O detalhe, Henrique, é o seguinte: mesmo o Herodes sabendo que o João ele era contrário a esse casamento, o Herodes, o texto bíblico vai dizer que o Herodes ouvia ele. A Bíblia vai dizer que, além de ouvir, o Herodes tinha medo do João. Por quê? Porque o João era um homem santo, era um homem justo, era um homem correto. E o que acontece? A prisão antecede a morte. Por quê? Porque o Herodes prende ele, e o Herodes ele admirava o João, ouvia o João, mas ele tomou uma atitude sem pensar, uma atitude que ele não pensou nas consequências. Então, primeira lição que nós tiramos aqui temos que ter cuidado com o que prometemos diante das pessoas, sem medir as consequências. Isso vale muito para os jovens, né? Exatamente, porque os jovens, na hora do calor, da conversa, existem muitas promessas, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando ele cai em si, quando ele cai na real, aquela palavra que ele já divulgou, ele não consegue voltar atrás e não ter que cumprir. E o cumprimento desta promessa foi que causou a morte do João o Batista. Se o professor tiver na sua classe bastante líderes, tomara que tomara que a liderança local frequente bastante a sua escola, também vale para os líderes, porque fazem bastante promessas e às vezes até para tentar manter a liderança, manter o governo, manter a política da boa vizinhança com seus liderados, faz promessas incabíveis e não dá conta de cumprir depois. E João Batista só morreu por causa de uma promessa besta. O homem ficou arriado os 4 pneus quando viu a cintura da filha da Herodias e saiu prometendo até metade do reino, pensando ele que a promessa que ele fez ia ser requerida monetariamente. Quem promete até a metade do reino tem que estar disposto a cortar a cabeça de gente muito inocente. Ou no mínimo pessoas que podem mudar a história. No mínimo pessoas que podem mudar a história da sua comunidade.
pessoas que podem mudar a história da sua congregação. Então, quando você faz esse tipo de promessa, você tem que exatamente refletir muito antes para poder não tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão aí equivocada. Então, segundo a Bíblia, a morte de João o Batista foi causada por conta desta promessa que o Herodes fez. A filha de Herodias, que era sua esposa, né, estava ali dançando em uma festa e ele gostou muito da dança e ele falou a ela, olha, pede o que quiseres, te dou metade do reino, ou o que você pedir eu vou te dar. Então, como aquela moça, talvez ela não tenha ali consciência do que pedir, porque teoricamente, financeiramente, ela já tinha tudo, né, por estar ali dentro da residência do rei, e ela vai até a mãe. Então, a mãe é a cabeça que pensa e que vai dizer, olha, pede a cabeça do João. Então temos que tomar cuidado, você jovem, toma cuidado, recebeu uma promessa, toma cuidado para quem você vai pedir orientação. Não estou dizendo que você não deva pedir orientação para a sua mãe ou para o seu pai. Sim, tem que pedir, mas verifique se a orientação é uma orientação que não vai prejudicar ninguém. Porque existem orientações de pessoas próximas são orientações que vão prejudicar o meu irmão, minha irmã, vai prejudicar os membros da nossa comunidade, vai prejudicar outras pessoas que estão ao nosso lado e pessoas que são pessoas importantes, pessoas inocentes e que têm o seu valor e o seu papel na comunidade e na sociedade. Então esse é a história da morte, né, ou da sentença de morte do João o Batista segundo a Bíblia. Vamos agora, só para a gente poder ter uma segunda visão aí de um autor muito conhecido, muito lido pelos teólogos, pelos pregadores, que é o nosso amigo Flávio Joséfo. Henrique, o que Flávio Joséfo vai dizer sobre essa questão da morte e da prisão do João o Batista? Eu trouxe essa ideia do Flávio, mas tem outros que falam também, mas os nossos assembleanos gostam bastante dele, né? O assembleano gosta bastante do historiador Flávio Joséfos. Então ele vai dizer que Herodes sabia da influência de João. Flávio Joséfos trabalha com a ideia de que João era um revolucionário que estava juntando muitas pessoas ao redor de si, e a Bíblia até fala de alguns discípulos que ele já havia e uma multidão que o buscava no deserto, que mostra a influência que ele tinha de arrastar uma multidão para o deserto para ouvi-lo. Já falamos anteriormente no ponto 1 que a sua mensagem não era nada agradável, então não é por pouco caso que as pessoas o procuravam. Flávio Joséfos vai dizer que Herodes tinha receio que João liderasse uma rebelião contra o governo. Já falei anteriormente do propósito de Herodes para manter-se rei e o seu trono não ser despossado. Então, o Herodes, segundo Flávio Joséfo, vai arquitetar que João seja preso para tentar dissipar esse movimento, para tentar dissipar essa multidão, como quem diz, vamos prender o líder dessa rebelião e aí não tem como eles continuarem mantendo esse intento de talvez fazer uma rebelião. Existia uma preocupação que deve ser ressaltada, viu, Paulo? Uma preocupação da parte dos reis, como por exemplo Herodes, o próprio Pilatos. Tinha muita preocupação de manter a ordem, porque conforme havia muito motins e envolvia muitos soldados romanos, e tudo que era de problema nas províncias, César já não tinha muita paciência. Aquela província está dando problema, quem é o rei lá? É o fulano? Arranca fora,
manda um aqui da minha parte, resolve o problema lá, mata quem tem que matar, resolve, eu quero é paz, quero é sossego e dinheiro. Herodes queria isso, então eles tinham muita preocupação. Essa ideia de que está chegando um revolucionário e está se aglomerando muita gente em torno de uma pessoa só, isso para eles sempre soava como uma preocupação por conta dos problemas com Roma que isso poderia gerar. Então, o Flávio José vai dizer que o Herodes prende João para poder dissipar esse movimento religioso libertino e, segundo Flávio Joséfos, Herodes, apesar de respeitar João como profeta, temia a sua influência política. Bem, maravilha. Então a gente já tem os dois lados aí, se é que podemos chamar de lados, mas dois pensamentos. Nós temos a leitura bíblica, que é pela qual nós optamos seguir. É a versão a qual nós nos agarramos. Mas vale estudar um pouco a história que está ao redor para poder entender também um pouco de pensamentos que foram ali descritos também no mesmo período, né? Então a gente vê aí os motivos da prisão do João, né? E o autor vai colocar, Henrique, no 1.1, que o João tem uma pergunta incrédula. O João tem uma pergunta aí que é uma pergunta... Uma pergunta incrédula? Ele fala que é uma pergunta incrédula. Ele fala que o João já perdeu a fé quando manda essa pergunta. É tipo, perdeu a fé se Jesus é o próprio Jesus. E depois ele no 2.2 aí, né? Na verdade, 2.1 a incrédula pergunta e no 2.2 a poderosa resposta de Jesus. Então o que teoricamente nós temos aqui? Nós temos uma problemática que foi apresentada no 1, que foi primeiro o ministério de João. E o que desencadeou o ministério? Desencadeou a prisão do João, que é o que nós estamos vendo aqui no 2. Então, desencadeou a prisão. Com a prisão dele, ele faz uma pergunta, ele envia os seus discípulos que ainda o visitam, que ainda estão seguindo ele manda uma pergunta para Jesus perguntando se é ele mesmo ou se ele deve esperar outro. Então o autor, o comentarista aqui, vai considerar uma pergunta incrédula. E vamos para o 2 aqui, a poderosa resposta de Jesus, que vai resolver o problema da possível pergunta incrédula, teoricamente falando. O que Jesus responde e qual é a influência ou qual é a lição dessa resposta de Jesus? Bom, a resposta que Jesus dá é uma resposta não verbal simplesmente, mas uma resposta na prática. O texto de Mateus fala muito raso, mas o texto de Lucas, se não me engano, Paulo, capítulo 7, eu peço que até que confira para que nós passemos a referência para os nossos professores e alunos. Jesus responde com atos, com obras na prática, na íntegra e no momento. A pergunta veio: és tu o Messias mesmo ou devemos esperar outro, né? Então, Jesus vai responder, o texto de Lucas vai dizer que Jesus chama os discípulos de João e Jesus imediatamente curou alguns enfermos, fez alguns milagres para que os discípulos de João pudessem ver, e depois Jesus vai dar a resposta para os discípulos terceirizam a resposta para João. Podemos ler o texto? Sim. Evangelho de Jesus que o Senhor escreveu, Lucas, capítulo 7, vou ler a partir do verso 18 para melhor compreensão. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Verso 21.
E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Olha, esse é violento. Vou pedir para ler novamente esse verso, Paulo, porque isto é para mim uma das respostas mais terríveis que Jesus deu no Novo Testamento. Atenção, professor, você vai levar para a sua classe uma resposta bombástica. Há alguns milagres que Jesus faz que é para confrontar a incredulidade. Vamos ver novamente, Paulo, por favor. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Vou abrir um parênteses, Paulo, para dizer que é o seguinte: do ponto de vista destes doentes aqui que foram curados, foi uma grande bênção ser curado. Mas qual o propósito do porquê que Jesus está curando esses enfermos aqui? Por que Jesus está curando esses enfermos? O ser, não adianta. Será que Jesus ia curar? Não sei, só sei que ele imediatamente curou por causa disso. Por que Jesus está curando esses doentes aí, Paulo? Ele chama os 2 discípulos de João para poder acompanhar e para provar que ele é o Cristo. Então tem milagres na Bíblia que é por causa da incredulidade. Pegou? Não é por conta da fé. Não. É o contrário. É o contrário. Mas se prega que o milagre é da fé. Não. Tem milagre que Jesus faz por causa da incredulidade. É totalmente contrário. E não são poucos, não. São muitos. São muitos na Bíblia. São vários. Aquele conhecidíssimo lá, quando Jesus estava dormindo no barco, repousando, descansando, veio a tempestade, os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não se importa porque nós estamos perecendo? Jesus disse: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Vocês estão preocupados por quê? Homens de pequena fé. E Jesus imediatamente mandou: aquieta-te vento e mar. Aquele milagre Jesus fez não por causa da fé, por causa da incredulidade. Jesus queria que eles dormissem. Mas já que vocês não conseguem dormir, vou fazer um milagre. Exatamente. E tem um texto no Evangelho de João que vai falar que estes milagres era para exatamente mostrar que ele era o Filho de Deus. É o Lázaro. É o milagre do Lázaro esse aí. É o milagre do Lázaro. Jesus disse claramente: Pai, eu já sei de tudo, mas para que eles creiam, para que eles creiam. Então, é isso. Tem muitos milagres na Bíblia, meu querido colega, professor e aluno. Tem muito, isso mexe comigo. Tem muitos milagres na Bíblia que é por causa da incredulidade. E eu vou falar agora bem pertinho para você. Tem muitos milagres hoje em dia que é por causa da incredulidade. Não é por conta do pregador, do professor, do aluno, não é por conta do dízimo, não é por conta do dinheiro, não é por conta do marketing, não é por conta da multidão, não é por conta do programa de rádio, nem do voto. É por conta da incredulidade. Jesus, eu vou fazer para que vocês creiam de uma vez, por todas. Que está tão incrédulo que Jesus tem que fazer para poder mostrar que ele ainda faz. O João é o tipo do profeta carente de milagre. Ele nunca viu nenhum no seu ministério e ele nunca viu Jesus curar também ninguém. Então, porque imediatamente Jesus é batizado por ele, Jesus segue o seu ministério e logo depois ali o João vai preso e passa um tempo no cárcere. Passa um tempo, Jesus há de se observar, professor e aluno, e você pregador que gosta desses detalhezinhos, há de observar que quando Jesus se manifesta publicamente para João, João reconhece. O que se esperava é que João talvez poderia... Bom, gente, chegou o Cordeiro de Deus, estou batizando ele aqui, chegou o dia. Tudo que se esperava de mim era para esse dia. O dia chegou. A partir de agora eu também estou pegando minhas trouxinhas, estou abandonando o púlpito aqui do Jordão. Vou seguir o mestre também. Mas João não fez isso. João continuou na ativa. Você vê que houve um momento que os discípulos de João estão até
um tanto quanto incomodados porque Jesus batizava mais do que João, apesar de que, entre parênteses, o escritor diz que quem batizava não era nem Jesus, eram os discípulos, que mostra também que o problema dos discípulos de João não era que Jesus batizava, é que os discípulos de João batizavam. E eles mesmo, os discípulos de João, nunca batizaram nada, só ficavam os discípulos de Jesus, né? Os discípulos de Jesus batizavam e os de João não batizavam, porque quem batizava é João. João foi preso, acabou o ministério batismal. Acabou o ministério e os discípulos de João nem sabiam como é que batizava. Precisava do manual. Vamos pegar o manual aqui passo a passo, porque João nunca ensinou, porque João nunca passou bastão também. Você nunca passa bastão, aí quando você precisa... Bom, deixa pra lá, deixa. O negócio é o seguinte, João o Batista não seguiu Jesus. E quando Jesus se manifesta publicamente, João reconhece-o como Messias, mas continua na ativa. Ponto. João nunca fez nenhum milagre e nenhum enfermo foi curado no ministério público de João Batista. E sabe o que incomodou João? O quê? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Bom. O texto diz, se você acompanhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, é Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. E aí o verso 18 diz que os discípulos de João, que estavam seguindo Jesus, chegaram em João, ó, ele tocou no esquife, tocou no morto lá e teoricamente era para estar imundo, mas o problema é que o morto viveu. Sei lá, talvez João também estava um pouco corrompido com os ritos religiosos. Tem que se entender também que o homem estava lá preso, né? Tem que entender que... As condições que ele foi submetido eram condições de prisão. Não estava fácil para João, não. Não estava fácil. Então, João esperava. Aí ele diz, és tu esse ou devemos esperar outro? O que mostra que a fé de João não estava morta. É isso que eu quero contestar, Paulo. Porque ele está dizendo, eu devo continuar crendo em você. Ele não está duvidando. És tu o que nós devemos esperar mesmo? Posso continuar crendo ou eu posso segurar minha fé em outro? Fé eu tenho para crer em você ou para crer em outro. E você está entendendo? Eu estou entendendo. Mas aí Jesus faz o que? Responde na lei. Porque o que o Antigo Testamento vai dizer sobre o Messias? Qual era o ministério do Messias? O que ele vinha fazer? Não, o Messias vinha para, segundo Isaías 61, pregar as boas novas aos mansos, curar os enfermos, como diz até, trazer liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Então, olha... E apregoar o ano aceitável do Senhor, que era o ano do jubileu, que era o ano da liberdade para todos. Que é o que os samaritanos, os fariseus não aceitavam. Liberdade para todos. Liberdade para o escravo, para o órfão, para a viúva, para a mulher, para todos. E olha a atitude, olha a resposta de Jesus para João. E isso, os discípulos de João são testemunhas oculares. Eles estão vendo. Não é de ouvir falar, não. Verso 21 diz assim, ó, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes, ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e em sexto lugar, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. É sinal também, viu? Os pobres são evangelizados, recebem um anúncio do Evangelho. É sinal tal qual de cura, de milagre. O Evangelho de Cristo é onde cura doentes, enfermos são curados, demônios são expulsos, mas o Evangelho chega também aos pobres. Que se o Evangelho não chega, pode ter milagre, meu amigo. Pode ter prodígio, pode ter até morto ressuscitado. Mas se não tem Evangelho aos pobres, então esse Evangelho está fragmentado e incompleto. Agora, Paulo, pelo menos para a minha parte conclusiva, quero refletir que a resposta de Jesus é na lata e Jesus responde na prática, provando na hora quem ele é. E Jesus deixou para João pensar. Jesus deixou para João refletir. Jesus
Poderia muito bem ir lá pessoalmente, ó, vem aqui te dar um curso teológico intensivo, dizer para você quem eu sou, assim, passo a passo, tal. Jesus fez um milagre, terceirizou para os discípulos. Se você quiser crer, crê. Não crê, não crê. Então fica bem por aí, sabe? Eu estou aí. A coisa está acontecendo diante dos teus olhos. Tem horas que as oportunidades nós temos que enxergar. Temos que enxergar. Você, professor, aluno, você, professor especialmente, leva para o seu aluno essa ideia. Tem horas que Jesus não vai ficar assim, fazendo um curso particular, intensivo, assim, uma aulinha particular. O milagre está aí, você tem que enxergar, você tem que ter habilidade para ver as coisas. Olha, as coisas estão acontecendo, não sei o que lá aconteceu na França, não sei o que lá está acontecendo ali no Japão, não sei o que lá na política, olha essa doença nova que apareceu, olha a ciência, olha a tecnologia, olha daqui, olha ano que vem, não sei o que lá, que vai para Marte, não sei. Você tem que enxergar as coisas estão acontecendo ao teu redor e enxergar quem é que está por detrás disso ou pela frente, no meio, em todo lado. Cristo se manifesta publicamente. E a resposta, ela tem que ser uma resposta prática. Por exemplo, para os jovens, o jovem não quer saber de uma resposta apocalíptica. O jovem com 15, 16 anos, e aí a resposta é: Jesus está voltando, prepara-te. Ok, Jesus está voltando mesmo, tem que preparar mesmo. Mas enquanto isso não acontece na prática, eu tenho que trazer uma resposta. E essa resposta tem que ser uma resposta de vida. Sabe, a igreja também precisa se posicionar como Jesus se posicionou. Porque a sociedade está fazendo essa pergunta: quem nós devemos esperar? Devemos esperar na política? Devemos esperar na ONG? Devemos esperar em 2016? Devemos esperar na Bolsa de Valores? Devemos esperar em quem? E a igreja tem que responder na prática hoje e mostrar: olha, aqui estamos manifestando o reino de Deus nas pessoas. Quer crer? Aqui estão as provas, as evidências estão aqui. A igreja tem que deixar as marcas, as evidências, porque Jesus deixou evidências. Jesus mostrou para João, com obras na hora, para hoje, para agora, para o já, quem eu sou. E se você quiser crer, creia. Se não quiser, não é por falta de evidências ou provas. É isso. Exatamente. Então, assim, esse 2 aí, vou te falar, viu? Muito violento. Eu vou pregar essa sábado, viu? Então, agora nós vamos avançar aí para o 3, renovando as nossas convicções, né? E o 3 vai trabalhar o ponto lutando contra a esperança, o cumprimento de uma missão e um Deus que nos conhece. Então vamos aí adentrar com mais profundidade neste 3. Vamos lá. Bem, então avançamos aqui para o final da nossa lição da Escola Bíblica. E o final aqui, o título do final é Renovando as Nossas Convicções. Bem, Henrique, nós já tratamos aqui da missão do João. Tratamos do ato da prisão do João e da sua possível ali desesperança, da sua possível dúvida e da resposta de Jesus. E aí o que nós temos então, vamos, como já exploramos bastante o ponto 1 e o ponto 2, nós vamos aqui resumir um pouquinho o 3 para não ficar muito extenso, mas se você conseguir acompanhar o raciocínio do ponto 1 e ponto 2, com certeza o ponto 3 você também vai estender o seu raciocínio para uma ótima lição. Então, renovando as nossas convicções, que vai tratar luta contra a esperança e o cumprimento da missão e um Deus que nos conhece. O que nós temos de informações para poder completar e fechar com chave de ouro este ponto 3? É que assim, o autor deixou que no ponto 3, na verdade no 3.1, Satanás ele luta para colocar uma semente de dúvida no nosso coração, né? E João estava lá solitário, minado, no cárcere, então era um momento de fragilidade. Eu até creio que João estava num momento de fragilidade, embora, ao que parece, João também tinha um tratamento, não vou dizer VIP, mas um tratamento diferenciado, porque o texto mesmo diz que por mais que ele estava preso, Herodes o ouvia,
Então provavelmente ele de vez em quando entrava na presença de Herodes, ou Herodes ia até ele, ou por meio de algum emissário. Sei que João não estava... Tinha uns benefícios, né? João não estava naquela situação assim, tá lá, abandonado, isolado e martirizado. Agora também a dúvida é uma dúvida, porque nós não sabemos de fato se João estava duvidoso de Jesus, ou se estava receoso, ou até mesmo uma preocupação pastoral, porque tem que lembrar que João tinha discípulos. Talvez a mente do João é o seguinte: eu preciso mostrar para os meus discípulos que Jesus é Jesus, então vou enviar os discípulos para que perguntem a Jesus: és tu dos nossos mesmo ou devemos esperar outros? Quando Jesus fez aqueles milagres, o primeiro impactado foram os discípulos. Exatamente, porque eles estavam sendo testemunha ocular ali. E não eram eles que tinham que levar a mensagem para João? Com toda a convicção, com toda a fé? Então eles precisavam crer. Então aquilo serviu mais para os discípulos. João ia morrer, ele precisava deixar passar o bastão de vez. Ele passou lá no Jordão, mas nem todos foram. Ele precisa passar de vez. Então, talvez não seja necessariamente caso de ressaltar, professor. Eu particularmente vou lecionar domingo de manhã, nesse ponto 3, não no sentido de que João estava duvidoso. Até podemos salientar os perigos da dúvida, os perigos de Satanás de abater a nossa fé, que isso existe mesmo. Mas eu creio que João não estava duvidoso, eu até acredito que João tinha mais fé do que dúvida, que estava pronto para crer em outro. Cara que tem muita fé, crê no Cristo agora e crê no próximo se vir. Claro que eu estou dando aqui, estou falando num tom de ironia para dizer para você que João não tinha dúvidas, tá? Agora é o seguinte, Paulo, o autor ressalta que, no finalzinho aqui, de que nós devemos lutar por nossas convicções, mesmo que tudo diga o contrário. Lutar pelas nossas convicções ideológicas é uma causa muito boa, uma causa nobre, mas por questões de convicções, muitas pessoas morreram na história da igreja. Por questões de convicções ideológicas, mataram-se e queimaram mulheres em praça pública, chamando-as de bruxas, na caça às bruxas, né? É isso aí. Por questões de convicções ideológicas, se explodem homens-bombas em Paris. Por questões porque eles creem que aquilo que eles fazem é o correto. Não é só em Paris, explodem o mundo todo. No mundo inteiro. O mais recente é o caso do atentado lá no café, lá, e matou lá não sei quantas pessoas, por convicções. Mas é no mundo todo. Então é isso. Eu penso que você tem que pensar. A ideia não é qual é a convicção, mas nossas convicções estão pautadas dentro da verdade, dentro do Evangelho. Se está coeso, é muito bom. Vamos lutar pela causa do Evangelho, vamos crer no Evangelho. Então esse ponto 3.1 para mim é isso. E aí o 3.2 e o 3.3 só vai ressaltar aquilo que nós já falamos. A missão de João Batista como profeta, que veio, precursor de Cristo, anunciou Cristo, passou o bastão, foi humilde, foi temente a Deus, cumpriu sua missão, foi para o cárcere, pode até ter passado por alguma fragilidade da fé, mas para finalizar, eu creio que ele manteve a sua fé em Deus e não posso dizer que alguém foi para o inferno ou para o céu, porque aí não é de cunho pessoal. Não me cabe falar isso. Se de Judas, na aula do Judas, nós não dissemos que ele foi para o inferno, por razões bem óbvias e textuais e bíblicas, quanto mais de João. Eu creio que ele terminou e encerrou a sua carreira convicto, porque recebeu a resposta dos seus discípulos. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, paralíticos andam, e os mortos ressuscitam, e o evangelho é pregado aos pobres. O ponto final é esse, Paulo. Nós não podemos morrer na desesperança. E Jesus faz questão de mostrar e manifestar-se para que o ser humano não morra na desesperança. Então, para todos os fins, Jesus é a resposta. Então, qual é o cerne da lição?
nós temos aí um ministério, nós temos uma problemática, que é a prisão de João Batista, e nós temos Jesus como a solução aí da renovação das nossas convicções, como a solução para a nossa desesperança, como a solução para os problemas que nós temos enfrentado. Jesus é a chave, é a resposta para todas as situações. Gostaria que você curtisse aí o nosso vídeo, nós estamos encerrando aqui. Tenha uma ótima semana, uma ótima aula. Curta o nosso vídeo, compartilhe, clique no gostei aí e tendo perguntas, escreva suas perguntas aí no nosso canal, porque nós estaremos à inteira disposição para poder responder as suas perguntas, né? Lembrando que nós temos aí o nosso irmão parceiro aí, que disponibiliza também as aulas em PowerPoint e as aulas no site, que é o site revistaebd.com. E aí você pode tanto ver o conteúdo como assistir o nosso vídeo. E aí para você fazer as perguntas, pode entrar direto no canal e fazer as perguntas no canal, tá? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Deus abençoe, uma boa aula, forte abraços, até semana que vem, se o bom Deus permitir. Até semana que vem.